Pedro do banco de reservas é uma situação estranha para o torcedor do Flamengo, que permaneceu sem ele por 7 meses, aguardando ansiosamente a volta do atacante, do artilheiro, e de repente o vê disputando posição, ficando no banco, não sendo a primeira opção do técnico Felipe Luiz. Tudo isso tem uma explicação e os torcedores têm tido uma certa dificuldade para entender. Mas é possível explicar e a gente vai tentar fazer isso nesse vídeo. Nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. E atenção, hein? Atenção, a Golcase, com seus produtos 100% personalizáveis e presenteáveis, está com Copo Vibe com super desconto, tá? 52% mais barato. Isso significa que ele está pela metade do preço. Isso mesmo, é uma super promoção para você adquirir o seu copo que garante a sua cerveja geladinha por 4 horas, o líquido gelado por 4 horas. Esse entre vários produtos que você pode adquirir no site da Golcase utilizando o cupom GOMAURO para ter esse desconto e outros tantos, tá? Acessando o site. Então você acessa o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela e você vai escolher. Tem capinha de celular, tem garrafa térmica de vários tipos, tem mochilas personalizadas, tem muita coisa bacana. Até se você esqueceu do presente do Dia das Mães, ainda está em tempo de adquirir uma belíssima bolsa para presentear a sua mãe. Então vá até o site da Golcase, adquira o seu copo Vibe pagando metade do preço. Super promoção, confira lá. Tem do Flamengo e dos principais clubes do futebol brasileiro. São copos, produtos de primeira qualidade e todos são personalizados. Pode ter o seu nome, inclusive, além do símbolo do time de coração da pessoa que você vai presentear ou do seu time, se você for presentear a você mesmo. A Golcase apoia o jornalismo do canal e está com a gente no youtube.com.br Mauro César. É isso aí. Então, gente, a situação é a seguinte: o tipo de jogo escolhido pelo Flamengo, e não é só uma escolha do Felipe Luiz, é importante entender isso. É uma decisão do clube. E aí você entende como? Decisão do diretor de futebol, José Boto. O Flamengo quer praticar um futebol de pressão no campo do adversário, de recuperação da posse de bola, um jogo de imposição. Essa é a proposta do Flamengo. As contratações que são feitas nessa gestão pelo José Boto, e aí ele e o Felipe Luiz pensam bem parecido pelo que a gente percebe, serão justamente voltadas para esse modelo de jogo. Atletas que tenham capacidade de se adaptar a esse tipo de jogo, que tenham condicionamento físico, que tenham saúde, que tenham força para jogar, para marcar, para pressionar e para jogar também. Não basta, lógico, só pressionar o adversário na saída de bola, tentar recuperar, retomar a bola, reiniciar o ataque, é preciso algo mais, né? Isso até falta em alguns jogadores. Michael, Bruno Henrique, ótimo trabalho, por exemplo, contra a LDU nesse aspecto, mas faltando acabamento nas jogadas, jogadas mais perigosas, e eles têm potencial para isso. Isso são ajustes que têm que ser feitos. O Pedro perdeu um pouco de espaço por algumas razões. Como o Felipe Luiz falou na coletiva depois da vitória pela Libertadores, o jogador ficou 7 meses parado, obviamente não está na sua plenitude, né, da forma física e técnica, é natural. Você vai se lembrar que o próprio Bruno Henrique, quando retornou, teve uma tendinite, ele teve probleminhas e tal. É normal, gente, é muito tempo parado, o jogador não está atuando. Então ele, quando volta a jogar, ele está sujeito a alguns contratempos físicos e tecnicamente não está ainda afiado. Mas não é só isso, tá? O Pedro, para jogar no Flamengo, ser titular absoluto, ele vai ter que se aprimorar no chamado jogo sem bola, que é pressionar o adversário, é trabalhar intensamente mesmo quando a bola não está nos pés dos jogadores do seu time. Se você parar para pensar, o Flamengo faz 60 e tantos por cento, 70% em alguns momentos de posse de bola, isso significa que a maior parte do tempo a bola está nos pés do jogador do Flamengo. A bola está com o Flamengo, na maior parte do tempo. Então, nesses 30 a 40% do tempo, esses jogadores de frente, eles têm que fazer o quê? Correr, combater, dificultar a troca de passe do adversário. Qual é a ideia? A bola está com o zagueiro, ele olha para o lado, o outro zagueiro, se receber a bola, está marcado. Lateral está marcado, do outro lado está marcado, o volante está marcado. E quando alguém desgarra e recebe a bola, os jogadores que estão na linha de frente já começam a pressionar para justamente dificultar o recebimento do passe e aí obriga o jogador ou dar um passe arriscado ou rifar a bola, dando um chutão, e aí você recupera e reinicia o ataque. O time do Jorge Jesus também fazia isso. Também fazia isso. Em vários momentos. Tá? Os times mais modernos, digamos, do futebol atual, mais agressivos, que propõem o jogo, eles fazem isso. Então, o Pedro, na minha visão, que para mim ele é o melhor 9 da América do Sul, se ele conseguir se aprimorar nesse quesito, e a gente vem falando isso há muito tempo, muito antes do Boto, do Felipe Luiz ser técnico, que ele até melhorou no ano passado nesse aspecto,
Se ele melhorar mais, ele vai ser um atacante ainda melhor. Então é bom para ele também que seja feita essa colocação e que ele entenda e que ele se empenhe. Não tem a menor dúvida disso. Essa é a minha forma de pensar. De que maneira? Ele é um cara pesado e tal. Aí é uma questão que tem que envolver preparação física, fisiologia, médicos, a parte técnica. Talvez o jogador possa perder um pouco de peso. Ele é um cara forte, né? Então, massa muscular pesa, né? Ele pode, de repente, perder um pouco de. Como leigo aqui especulando, tá, gente? Não estou dizendo como deve ser. Fazer treinamentos específicos para ganhar agilidade, mudança de direção, enfim, tudo isso pode ser trabalhado, imagino, para que ele melhore. Ele não vai ser nunca um jogador veloz como o Bruno Henrique, mas ele pode melhorar nesse aspecto, de ter mais dinamismo, mais capacidade de se movimentar, de pressionar o adversário para ajudar a recuperar a bola, e aí vai ter mais bola no pé dele para ele fazer gol. Então, é importante entender isso. As pessoas falam, como é que pode? O Bruno Henrique, até quando vai ficar? Está jogando mal. Ele está jogando mal, sim, no aspecto técnico, quando o time tem a bola, e isso é importante. Como eu sempre digo, um bom goleiro hoje tem que saber jogar com os pés, mas tem que saber também jogar com as mãos, senão não adianta nada. Um bom atacante que marca a saída de bola tem que saber fazer gol, tem que participar bem das jogadas ofensivas, dar passes, senão não adianta nada. Marca muito bem a saída de bola, mas não faz mais nada, então não é um bom atacante. As duas coisas têm que se unir, né? E o Pedro pode se aprimorar nisso. Então, a proposta de jogo do Flamengo, ela é de fato uma proposta que vai exigir mais desse jogador. E como ele está voltando de uma lesão, também é bom para ele essa retomada sem tanta pressa e podendo abrir mão dele em alguns jogos para que ele entre aos poucos e vai entendendo e vai se adaptando. Acho que todos têm a ganhar. Ao mesmo tempo, concordo demais com a opinião emitida pelo companheiro André Rocha na ESN Live. A ESN Live é um canal aqui no YouTube onde a gente faz uma live chamada Na Área, segundas e sextas. E o André, na sexta-feira, falou: bem, mas o Flamengo tem que jogar de outras formas, né? Sim, de fato. Mas não é essa a ideia. Contra o Botafogo, por exemplo, no fim de semana, a ideia é continuar fazendo pressão, especificamente em jogadores que têm mais dificuldade no passe curto. Ou seja, jogadores da linha defensiva do Botafogo que têm o passe curto, não tão qualificado, são os favoritos para serem pressionados, para forçar o cara ou mandar a bola longa e tentar recuperar lá e iniciar o ataque, ou então arriscar o passe curto e perder a bola. Então preste atenção no domingo no jogo Flamengo e Botafogo, 6h30 da tarde, no Maracanã, com live aqui no canal depois da partida, nesse comportamento. Alguns jogadores especificamente são aqueles que vão ser eleitos, como todo adversário, para sofrer mais essa pressão. E aí o papel do atacante, do centroavante, é importante nesse aspecto. Um time de futebol hoje, gente, ele começa a se defender no ataque. Quando ele faz isso, quando ele dificulta que o adversário articule jogadas, troque passes para chegar na frente. É isso, o futebol hoje é isso. O Pedro continua sendo um atacante sensacional. Repito, para mim, o melhor 9 da América do Sul. Mas, de fato, se ele aprimorar o seu jogo nesse aspecto, vai ser bom para ele também. E o Felipe Luiz até falou sobre isso durante a coletiva, a questão física e tal, mas não é só a questão física. É questão física e ele precisa melhorar nesse aspecto para ser mais aproveitado. Pode parecer estranho, mas é a realidade. O futebol que se pratica lá na Europa tem muito desses elementos. E se o Flamengo tem hoje um técnico que é um brasileiro, que teve sua carreira de sucesso toda no futebol europeu, ou seja, um profissional forjado de verdade na Europa, e tem um diretor esportivo, um diretor técnico europeu, nada mais natural do que essa mentalidade imperar, especialmente quando o Flamengo tem condições de ter jogadores melhores do que a maioria dos seus adversários, pela sua condição financeira, e capacidade para fazer um jogo de mais imposição. Então, esse parece ser o caminho. Mas também acho que uma diversidade seria importante em certos contextos. Saber jogar de diferentes maneiras, acho que é bem importante para que a equipe possa se adequar a diferentes momentos, cenários, adversários, competições, em casa, fora, precisando vencer, poder empatar, né? E por aí vai. Vejamos aí nos próximos jogos como vai ser, mas é importante entender essa questão do Pedro que eu já destaquei no vídeo na semana passada, que você pode inclusive acessar clicando aqui em cima. O Pedro e o Arrascaeta vão jogar menos vezes juntos justamente por isso. Mas se os dois crescerem nesse quesito, serão aproveitados em conjunto mais vezes. A ver. Esse vídeo tem o apoio da GoCase, como eu te falei, você pode adquirir o copo Vibe por 52% mais barato, metade do preço. Pode ser personalizado, tá? Use o cupom GOMAURO, todos os produtos da GoCase você vai comprar com desconto utilizando o cupom GOMAURO. O link está no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na sua tela. GoCase apoia o nosso jornalismo aqui no youtube.com.br Mauro César.
Bem, nesse domingo tem live, como eu já falei, né? Depois do jogo entre o Flamengo e o Botafogo, jogo 6h30, a live começa para as 15 para as 9 da noite aproximadamente. E eu conto com a sua audiência. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Você participa, concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira na área. Você pode participar do bolão. Você tem também a preferência no Superchat durante as nossas lives no canal S1 Live. Participe do Clube de Vantagens. Inscreva-se no canal S1 Live no YouTube e você tem todas essas possibilidades. Vale muito a pena, tenho certeza que você vai gostar. Clube de Vantagens da S1 Live. Se inscreva no canal, não esqueça. O link no primeiro comentário fixado. E também aqui destacando os links na descrição do vídeo para o meu canal de cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives e o clube de membros do canal. Você participa, apoia o nosso trabalho também aqui no youtube.com.br Mauro César, tem acesso mais rápido aos vídeos, participa da live dos membros, tem desconto em produtos e também algumas novidades. Estamos bolando aí para em breve brindar os amigos do clube de membros. E, claro, também aqui destacando no primeiro comentário fixado o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e para o parceiro Uso 360 com as camisetas e canecas Eu Odeio a Data FIFA, agora em junho tem mais Data FIFA, e também o cupom Mauro César, que dá desconto em todo o site Uso 360. Tem muita coisa bacana por lá, navegue, você vai gostar. Então é isso, gente. Live neste domingo, depois de Flamengo e Botafogo, conto com a sua audiência. Valeu e saudações.